A audiência de custódia ela foi criada para coibir ilegalidades. Então, toda vez que uma pessoa é presa, ela tem que passar por uma audiência de custódia, que vai servir como um filtro, em que o juiz vai analisar essas prisões e dizer se ela ocorreu de forma legal ou não. Quando a audiência ocorre de maneira ilegal, aquela prisão deve ser relaxada. Nós chamamos de relaxamento de prisão toda prisão ilegal e que a pessoa que foi presa deve ser imediatamente posta em liberdade. Agora, se aquela prisão ocorreu de maneira legal, o juiz vai fazer uma análise processual que não envolve nem um pouco do mérito daquela causa. O mérito da causa seria o crime, se o crime realmente aconteceu ou não. E isso o juiz não vai analisar. Ele só vai analisar a situação em que ocorreu aquela prisão, a situação em que ocorreu aquela flagrância ou a forma como aquele mandado foi cumprido. Por exemplo, o policial entrou naquela casa com permissão ou não do morador. Se ele entrou naquela casa com mandado de prisão ou não. Se ele entrou sem permissão, então foi uma ilegalidade que ele cometeu e aquela prisão tem que ser relaxada. Se ele entrou sem mandado e sem permissão, a mesma coisa. Agora, se ele cumpriu o mandado direitinho, então aquela prisão ocorreu de forma legal. Se o juiz decidiu que aquela prisão em flagrante ocorreu de forma legal, então agora o que ele vai fazer é analisar se há necessidade ou não daquela pessoa responder o processo preso. A prisão é a exceção. A regra é a liberdade. Então, o certo seria todo mundo responder o processo em liberdade. Somente em situações excepcionais que venham causar riscos a vítimas, a bens, à sociedade, é que aquela pessoa vai ser mantida privada. Mas aí o juiz faz essa análise, ele analisa o processo, ele analisa a situação sem analisar o mérito e resolve se há necessidade daquela pessoa passar o processo preso ou não. Se o juiz decidir pela prisão, a gente chama isso de conversão da prisão em flagrante em preventivo. Se o juiz decidir pela liberdade, ele vai conceder a liberdade provisória daquela pessoa que foi presa em flagrante. No caso de já haver um mandado de prisão, não há essa conversão. Ele só vai validar aquela prisão. Ele vai dizer sim, ocorreu de forma legal e a prisão preventiva já estava decretada e o mandado foi devidamente cumprido, a pessoa vai seguir para o presídio. A audiência de custódia ganhou essa característica de ser uma audiência que serve para soltar bandido. Só que, na verdade, atualmente, os policiais vêm sim cometendo diversas ilegalidades durante as prisões. Então, quando essa situação chega até o juiz, não resta a ele nenhuma opção senão soltar aquelas pessoas. Porque é um direito de cada um de nós. É um direito de todo cidadão passar por um processo justo, desde o momento da sua prisão até o momento em que ele acabar de cumprir a pena. É algo que não se discute, é algo que está claro, é algo que está na lei, é algo que está na Constituição. Então, a audiência de custódia não é uma audiência que serve para soltar bandido, é uma audiência que está aqui para resguardar todos os nossos direitos, tanto os meus quanto os seus, e de qualquer pessoa que possa vir a ser presa.